Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Camila Dantas. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje estamos com um convidado especial, super especial, internacional. Isso! Bem, se apresente para nós. Bom dia. Bom dia. Pessoal. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Como a Eduarda falou bem, né? Meu nome é Hervé Luna, né? Hervé Luna Kumu Ben Sirac. Um nome bem com a mistura, né? Hervé francês, Luna português e Ben Sirac bem um nome da árabe, né? Então, eu posso me apresentar? Claro! Com certeza, fique à Então, vontade. eu sou da República Democrática do Congo. Congo é um país da África que fica bem no meio da África. Então, em 2008, eu vim para o Brasil e, por sinal, no Congo se fala francês, né? Eu tive que aprender português naquelas dificuldades, mas hoje estou aqui já falando, com sotaque, mas falo português. Mas foi! Então, eu fiz a minha faculdade, né, de medicina na Universidade Federal de Campina Grande, me formei, depois eu fiz a minha especialização em psiquiatria e meu mestrado na Universidade Estadual da Paraíba. E hoje eu sou docente da disciplina de psicofarmacologia na Uninasal. Muito legal. Você viu, né? Assim, simples. Só apenas isso, né? Mas estamos muito chique, né? Internacional aqui com bem. Aí, então, entenderam que a gente fala bem, né? Porque, assim, o nome... É mais fácil pra gente, só bem. Porque já é mais... É Mas muito a difícil. gente, vamos bater um papo para entender sobre a pandemia, o pós-pandemia, né? Porque a gente está nessa pandemia, pós-pandemia e tal. Os efeitos disso, né, na população, na sociedade. O que aconteceu? Houve um aumento de ansiedade, transtornos? Explica isso para a gente. Justamente, né, a pandemia, se a gente vem hoje acompanhando aí os dados, seja eles internacionais, nacionais, até mesmo estaduais aqui na Paraíba, nós vemos que caiu bastante, né? A pandemia começou no final de 2019, e aqui no Brasil, lá por volta de março de 2020, pegou todos nós, né? Assim, naquela fase que ninguém estava nem acreditando que estava começando a pandemia. E isso acabou realmente criar aquele susto, né, na população, não só na população, até para a gente, como profissionais de saúde, a gente foi pego de surpresa e a gente precisava lidar com, se eu posso dizer, um inimigo desconhecido, Sim. né, invisível, que a gente não sabia muito como ele se comportava, o que podia acontecer, e isso acabou gerando dentro da classe, né, dentro da gente mesmo que trabalha com a saúde, um estresse muito grande, além da própria ansiedade, né? Isso aconteceu não só com a gente, mas com a população. Sim. E agora, essa pandemia que está acontecendo, está se espalhando, esse vírus está matando, será que vai atingir a minha família? Será que vai acontecer? Aí Muito isso medo, né? se espalhou bastante, e a notícia, como a gente sabe, né, o papel da notícia vem para ajudar a entender as coisas, ajudar a informar, mas às vezes a intensidade que a notícia coloca sobre o assunto acaba criando muito mais quadro de ansiedade. É verdade. E eu acho que aconteceu também de algumas pessoas terem sintomas sem estar com a doença por causa da ansiedade. Justamente, né, o que se espalhava pela mídia, o que a mídia levava até a população, acabava. Eu atendi muitos pacientes que nem saía de casa, mas acabou desenvolvendo quadro de ansiedade só de ver, só de assistir a televisão, a notícia. Hoje teve mais de 15 mil óbitos. Hoje teve, aí a pessoa acabou tendo ansiedade que nem conseguia mais nem assistir. Quando ligava a televisão já passava mal. Uhum. É porque é um clima muito tenso, né? Um clima assim, é um inimigo invisível, que você não sabe como, né, que ele vai chegar até você. Então, há o isolamento, né, a população se isola. Que já é muito... As notícias são assim,
desastrosas, né? Uma notícia, assim, que tira realmente a paz, que você não consegue, gera medo mesmo, né? E o enclausuramento piora isso, né? Então, é como se você ficasse numa panela de pressão ali. Justamente. Consumir, né? Acabou de falar uma palavra muito importante: medo. Uhum. A gente junta medo e preocupação. Excessiva. Se eu juntar medo, preocupação, se eu levar lá em cima, ansiedade. Exato. Né? Quando a gente vai definir a ansiedade, é justamente isso. Isso O medo aconteceu. irracional, né? Isso. Um medo, aquele medo. Meu Deus. Se eu pegar, eu vou sobreviver. Exato. Se meu filho pegar, ele vai sobreviver. O medo de pegar a doença. O medo de perder o emprego. Né? Porque a gente está falando da doença, mas a gente vê também as consequências. Que teve muita empresa que precisou fechar. Teve muitas empresas que precisou demitir. Em massa, várias né? pessoas. Muita gente. Aí tudo isso levou a muita preocupação. Peraí, estava tudo andando, tudo estava planejado para pagar a faculdade ou para pagar a escola da minha filha, do meu filho. Eu já estava tudo planejando para pagar o aluguel, tudo isso. E de repente eu vou ficar desempregado. Uhum. Aumenta a preocupação, aumenta a questão do medo. Aí quando isso passa a ser muito excessivo, a gente entra realmente nisso que a gente define como ansiedade. E aí? Como é que faz? Quando identificou esse quadro, está com esse medo excessivo, o que eu devo fazer? Justamente isso, né? A ansiedade é uma patologia, um transtorno, se a gente for pegar, nós falamos que são transtornos, né? Ansiosos, né? Dentro desses transtornos, a gente tem cada classificação, né? Que existe a ansiedade generalizada, que na verdade é o mais comum, né? Que na população acontece muito. Então, essa ansiedade, quando acontece, o paciente, na definição, pede para a gente observar, tomar bastante cuidado, porque a própria ansiedade é uma reação normal, uma reação fisiológica que pode acontecer qualquer de nós. Né? A gente está aqui, eu tenho uma prova para fazer, eu tenho uma entrevista para um concurso, eu posso experimentar sintomas ansiosos. Né? Eu posso estar aí, está chegando a hora para fazer a minha entrevista, meu coração, uma taquicardia, palpitação, eu posso estar aí suando, né, mexendo. Aquelas são sintomas que realmente, quando a gente vai ver na neurotransmissão, noradrenalina, entra no meio, aquela coisa toda, eu posso realmente apresentar esses sintomas. Agora, para eu falar de sintomas como uma patologia, como um transtorno, eu tenho que observar se isso acontece pelo menos 6 meses. Olha aí, pelo menos 6 meses. Apenas está aí o paciente já 4, 6 meses com os mesmos sintomas, e esses sintomas começam a atrapalhar o dia a dia do meu paciente, começa a atrapalhar o desempenho na escola, o desempenho na faculdade, o desempenho no trabalho, aí sim. Não é ansiedade normal, não, fisiológica. Normal, é além eu tenho que agora abordar para melhorar esse quadro do meu paciente. Claro, cada paciente é um paciente. Quando vai chegar para mim, eu preciso realmente saber da história, o que aconteceu, como aconteceu. Uma pessoa, às vezes, nem tanto em relação à pandemia, não tem ansiedade, mas chegou a acontecer dentro da própria família, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão. A partir daí, começa a ter alguns quadros. Pode ser síndrome de pânico, por exemplo, fobia, alguma coisa assim. Acho então, que até na pandemia, pela própria situação, a agorafobia, né? Justamente, muita gente, aquela coisa, tinha medo, uma coisa que você até falou, tinha medo de sair, né? Veio primeiro a parte do isolamento. Né? Eu falo bastante isso. Quando a gente passou na fase de isolamento, eu falava sempre para todo mundo. Agora eu entendi por que o povo que participa do Big Brother sofre. É verdade. Né? Para você passar muito tempo
num canto só, isolado, com muita gente que você às vezes não conhece ou não conhecia, não é brincadeira. A gente viu bastante conflitos, brigas entre a mulher e o marido, que muitas vezes cada um saía para trabalhar, E aquilo botava às vezes é a sua fuga, né? viver todo santo dia vendo aquela cara daquela pessoa com abuso. Porque às vezes o trabalho, as obrigações acabam sendo uma fuga daquilo dentro de casa. E a gente foi obrigado a estar ali. E ameniza as emoções, né? Exato. Isso. Cada um tem seu escapezinho, volta e seguimos. Então, Mas aconteceu isolamento e também isso aí, quando eu cheguei, eu não posso ficar muito tempo aqui, porque se a pessoa expirar, eu posso pegar Covid. Né? Agorafobia pode acontecer. A pessoa, medo de ficar onde está um pouco fechado, onde tem muita gente e pronto. Né? Mas, como eu disse, pode acontecer de uma forma fisiológica. Que é o normal, né? O medo, a ansiedade, fisiológico é uma questão de segurança para nós, né? É o que vai nos proteger de alguma ameaça. Então, o medo é natural, é normal, é importante, a ansiedade mas quando ela é excessiva, né? Aí torna-se patológico. E como você falou, eu preciso procurar alguém para me ajudar. Exato. E para isso eu tenho uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes o paciente percebe que está com dificuldade e vai procurar um psicólogo para conversar. Ali começa um processo de acompanhamento e o próprio psicólogo, quando vai perceber que aqui realmente precisa de uma intervenção medicamentosa, encaminha o paciente para algum profissional, pode ser psiquiatra, que é o médico indicado, mas se o paciente não tiver acesso a um psiquiatra, pode encaminhar para um médico mesmo, até mesmo da atenção básica, que pode ajudar também nesse sentido. Bem, e quando o paciente faz o caminho inverso? Vai primeiro no psiquiatra e você entende também que precisa fazer um acompanhamento psicoterápico? Como é que funciona isso? No seu dia a dia? No meu dia a dia, como eu falo, hoje estamos realmente num mundo que a gente precisa valorizar, né, a equipe multidisciplinar, que vai trazer somente benefícios para o paciente. É comum, né, hoje a gente tem uma população que tem conhecimento. Né? O paciente hoje, antes de ir para um médico, ele vai, pesquisa, eu estou tendo esse aqui, ele já sabe que tipo de especialista ele deve procurar. Né? Tem cada pesquisa, cada coisa na internet. Às vezes o paciente, quando percebe isso, vai marcar consulta com o psiquiatra. Acontece. Tem muitos pacientes que eu atendo, aí quando eu faço a pergunta, você passou por algum acompanhamento com psicólogo? Não. Né? Quando fala não, aí eu pessoalmente, na minha conduta, e hoje, essa geração de psiquiatra que a gente tem, pensa a mesma coisa. Né? Quando chega, beleza, claro que eu vou avaliar o meu paciente. Eu sei que a ansiedade pode ser uma ansiedade leve, né? Eu vou saber como conduzir, para realmente uma ansiedade moderada, grave. Às vezes o paciente chega para mim, não passou por um psicólogo, quando eu vou avaliar o meu paciente, eu percebo que é uma ansiedade leve que não precisa de medicamento. Eu encaminho para o psicólogo fazer acompanhamento. Meu paciente realmente está tendo dificuldade, precisa. Eu posso entrar com uma medicação, mas eu não deixo de pedir para fazer a psicoterapia. Legal. Muito importante, né? E quando você fala nessa equipe multidisciplinar, né? Porque o que acontece? A ansiedade mexe com tudo, né? Então, mexe na nossa alimentação, mexe no humor, no sono e tal. Então, é importante encaminhar também para uma nutricionista, para outros profissionais. Como é que funciona isso? Justamente, eu valorizo muito, talvez porque eu tive a oportunidade, quando me formei, de trabalhar na atenção básica. Na atenção básica, a gente valoriza demais essa questão de um olhar multidisciplinar. E hoje eu carrego isso comigo. A formação que a atenção básica me proporcionou, a formação que o SUS
Olha que é só. minha paixão. Ah. Me proporcionou, né? O SUS, a gente tem que defender o O SUS. SUS É, funciona, a palavra é Funciona, né? deu. Funciona. A gente pode, tem, como falei, eu falo, a gente tem nossas dificuldades, limitações, mas eu Funciona. agradeço porque a gente tem um SUS. É verdade. Né? A gente tem um SUS que ajuda bastante. Então, eu carrego comigo essa formação. Eu chego no particular, esse fato é muito importante. Hoje me identifico muito com Taperoá, apesar de estar em Campina 14 anos, mas Taperoá foi onde eu exerci a minha profissão. Hoje, onde eu chego, o povo já fala, doutor, bem de Taperoá, Ah. a minha identificação. Então, lá eu atendo, essa é de mim. Não existe esse negócio, tem um doutor bem diferente no atendimento particular e doutor bem diferente no atendimento público. Não. O mesmo doutor bem, da mesma forma que trata um paciente no hospital público, trata do mesmo jeito num hospital particular. Eu trouxe essa formação até na clínica particular de entender que eu preciso proporcionar para o meu paciente, né? Acho que a maioria dos médicos devem fazer isso, esse espaço multidisciplinar. Se eu encaminho meu paciente para um psicólogo, da mesma forma, esse paciente que pode chegar para mim dizendo que está tendo, pela própria ansiedade, ela está se comendo muito, né? Está com algum distúrbio aí, comendo muito, alguma compulsão. Então, eu acho importante encaminhar para um nutricionista que vai acompanhar. Eu sei que tem exercício que melhora bastante a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, GABA, tudo isso. Mas como eu vou conseguir? Eu vou encaminhar para uma pessoa que entende melhor de atividade física, uma pessoa formada em educação física. Sim. Então, eu vou estar proporcionando para um paciente um ambiente bem melhor. É uma criança, um adolescente, eu posso encaminhar para um psicopedagogo também para fazer esse acompanhamento. Muito Isso até legal. porque qualquer pessoa, né? Tudo é multifuncional, né? Como é que se diz? A gente precisa, para ter uma boa saúde Sim. mental, a gente precisa estar bem. Tudo depende, é de genética, é do ambiente que você vive, alimentação, atividade física. A gente sabe que são os pilares, né, para uma boa Sim. saúde mental. Então, é muito importante essa equipe multidisciplinar, e se ainda fosse, como o senhor falou ontem, se ainda fosse interdisciplinar, né, se eles pudessem interagir, Se comunicar, né? se comunicar, eu acho que o benefício para o paciente ainda seria muito É melhor. maior feedback, né? Que a gente fala o feedback. Se eu estou fazendo um acompanhamento com um paciente, eu vou encaminhar para a Eduarda. Eu tenho contato com a Eduarda. A Eduarda vai me dar sempre feedback do meus pacientes e a gente consegue. Às vezes a gente se perde, porque eu estou acompanhando um paciente, mas eu não sei, eu não tenho um feedback. O que o paciente chega para contar para mim, talvez não vai contar tudo que ele faz com o psicólogo. Mas se eu tenho um feedback com o psicólogo, eu vou conseguir realmente fazer um bom acompanhamento. É muito importante a psicoterapia. Por quê? Porque vai chegar um certo momento que eu vou precisar fazer o desmame da medicação. Quem vai me dar mais apoio vai ser o psicólogo, que vai ficar aí acompanhando o paciente. E eu acho que fora também o olhar de cada profissional é diferente. O olhar do médico, psiquiatra vai ser um. O olhar do psicólogo vai ser outro. Vai ser parecido? Vai, mas são olhares diferentes. Isso. O olhar do nutricionista é completamente diferente. E aí eu acho que essa interação entre os profissionais, ela tem muitos ganhos para o paciente, né? Isso, com certeza. A gente tinha na Benefícios. atenção básica um núcleo de apoio à saúde da família, NASF, mas manda, né? Mandaram para... porque não entendi, eu não entendi muito bem o porquê de colocar fim, né? Parou, o governo, bela manhã, acordou, disse que não existiu mais um núcleo de apoio. Com isso foi realmente um pouco complicado, porque NASF tinha, né? Tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, psicólogo, tudo isso, todo mundo conseguia acompanhar melhor os pacientes.
Bem, a gente falou da ansiedade, né, pós-pandemia. E em relação à depressão, houve aumento? Qual foi a influência aí? O que foi que houve? Isso, justamente a gente falou da ansiedade, a gente pegou de uma forma geral na população, os profissionais de saúde, e hoje a gente vê que com a vacina, né, e a queda mesmo desses números melhorou bastante, até mesmo essa questão da ansiedade, né? Uhum. O povo volta a viver um novo normal, né? Tenta se readaptar e tudo bem. Mas também nós tivemos, né, aquilo que a gente chama de quadro depressivos, né? Uhum. Entra também, esse aí já é outro grupo, que é um grupo de transtornos, né, do humor, Uhum. né? Transtorno do humor que aconteceu. Beleza, né? Para eu acontecer, para ter um quadro de depressão, eu preciso ter duas coisas importantes, para dizer patológico. Eu preciso ter o humor deprimido e eu preciso ter a perca do prazer de fazer as coisas, que a gente chama de anedonia, né? É um paciente que tem isso e não consegue mais, não encontra mais o prazer naquilo. Uhum. Aconteceu, aconteceu. Uma taxa muito importante entre os profissionais de saúde, né? Aconteceu bastante. Por quê? Porque trabalhava nós, por sinal, eu tenho que aqui ainda colocar isso, parabenizar. Eu fiquei muito feliz pela a enfermagem, né? Mais do que justo, Sim. né? O projeto de lei que hoje foi votado, eles merecem, É porque a verdade. gente vive dentro do hospital, a gente vê, né? A gente vê a equipe de enfermagem, os médicos, todo mundo que trabalha com a saúde, Sim. né, merece mesmo. É Até verdade. porque quando começou a pandemia, quem ficou lá, né, Na batendo assim frente. na frente, assim, você sabe que esse aqui mata. Risco Risco total, grande, né? minha gente chegava, às vezes, num plantão da vida, e chegava paciente, tá aí, desaturando, sei lá o que, às vezes não dava tempo de você se equipar totalmente. Porque a gente que trabalhou no interior, justamente isso aconteceu. Não é um hospital como aqui, o Hospital de Clínicas de Campina Grande, que está ali só para receber, que estava ali para receber só Covid. Uhum. Mas eu estava num hospital regional, que além de Covid tinha outros pacientes. De repente eu estava atendendo outros pacientes, eu não precisava estar totalmente equipado, porque eu estou num hospital que trata dos dois, muitos pacientes e patologias diferentes. Uhum. Aí chegava, a paciente rebaixando, sei lá o quê. Às vezes saía, não dava nem tempo de você, Paramentar, né? justamente, e você ia já no tubo, e quando fazia teste depois positivo para aquele paciente. Né? O risco Muitos riscos. a gente teve que enfrentar. Então, a gente deve realmente uma admiração, um respeito a esses profissionais que ficaram ali. E mesmo assim, se você pegar os próprios profissionais, quando saía de plantão, chegavam, se eu tenho um apartamento num prédio, todo mundo já me olhava assim de longe, assim. A gente Em pé viu, no elevador. a gente viu o Ele vai caso. pelo elevador? Não. A gente viu o caso de uma mulher que foi basicamente hostilizada porque trabalhava no hospital e voltava para o prédio, entendeu? Uhum. Isso levou a muito caso de depressão, né? Ou muitos profissionais. Eu estou tentando salvar a vida, mas eu encontro isso até próprio dentro da própria família, Sim. né? Aí muita gente começou a perder o prazer Uhum. de ir trabalhar. Isso levou a quadro de depressão, né? Eu peguei bastante gente com depressão, com profissionais de saúde e pacientes, né, da população de uma forma geral, aconteceu também. Como a gente já colocou, perdeu emprego, Perdeu parentes, né? perdeu parente. Eu tive muitos pacientes, né? Eu trabalhei aqui no hospital de clínica, eu me deparei com uma paciente que chegou e disse: doutor, eu não sei mais o que fazer, meu marido morreu aqui, minha filha morreu aqui e meu filho está na UTI grave. É Eu difícil não sei. demais, né? Aí me explica como essa pessoa, como vai ser a vida dessa pessoa. Né? É isso que a gente fala justamente, o mais importante que a gente está abordando aqui, como está sendo
o pós-pandemia? Como está sendo? Será que o governo municipal, o governo estadual, federal, está montando uma estrutura para cuidar, né, desses pacientes, dessas famílias, desses profissionais depois da pandemia? Quando a gente fala cuidar, a gente está falando da saúde mental, Isso. né, porque teve bastante quadro de depressão. E afinal, se a gente não tá bem mentalmente, a gente não consegue O fazer as rendimento outras coisas cai. bem, né? E tem que entender que é algo futuro, É. né? Porque, por exemplo, para você diagnosticar uma ansiedade, um transtorno de ansiedade e depressão, tem que levar um tempo, tá? Depois daquilo. Então, É. não é algo que aconteceu aqui e acabou, não, É. né? Então, o Ainda que? A tem pandemia, a resquícios gente, até hoje. a gente precisava usar máscara, ter os cuidados até o começo desse ano. Então, se uma Exato. pessoa começou com um transtorno de ansiedade e depressão no final do ano passado, ela só vai poder ser diagnosticada realmente, né? Com Isso. 6 meses Exato. depois, no mínimo. Então, é algo que agora a gente está mais vivendo mais normalmente, sem máscara, sem tanto cuidado, mas é agora que vai ser Vai ver as realmente consequências. as né? consequências Com aparecerão, né? certeza, se faz muito importante uma estrutura para isso. Em relação aos profissionais de saúde, se faz necessário uma estrutura de apoio, Sim. né? A gente vê hoje, infelizmente, quando se fala de saúde do trabalhador, o trabalhador só, a empresa vê o trabalhador só como aquela pessoa que tem que produzir, Sim. né? A gente tem que ver o trabalhador muito além daquilo. É um ser humano Uhum. que precisa de apoio. Tem que existir estrutura para proporcionar esse bem-estar. Como eu via, a gente estava numa pandemia que todo mundo está com uma pressão, estresse muito alto, e você chegar como gestor com muitas regras para pressionar ainda, você vai estar só desequilibrando a saúde mental do trabalhador. Eu tenho que saber como abordar. Eu tenho que saber, como a gente fala, um bom líder. Não é essa pessoa que vem para se impor, mas ele tem que saber lidar, cuidar da equipe, proporcionar um ambiente muito saudável. Então, isso é muito importante. Até mesmo para os pacientes, a nossa população, tem que começar, aliás, era já para ter começado lá atrás a estudar. Um momento vai passar, vai cair a pandemia, não vai ser mais a pandemia, a gente precisa ter uma estrutura, né, na própria atenção básica, que vai dar um apoio para aquele paciente que, de repente, perdeu quase a família toda, para aquele paciente que passou um mês entubado. Entubado, saiu, você acha que é fácil para aquele Não. paciente? Não. Não. Né? Então, tem que existir um acompanhamento. O governo não está aí, mas beleza, entender que nem todo mundo vai ter dinheiro para pagar uma consulta verdade. particular, um Exato. acompanhamento particular. Então, esse dinheiro, essas verbas que entraram, era para tratar, mas também prevenir, tratar, mas não se esquecer que na saúde a gente tem a reabilitação, que é muito importante. E lembrando também que esse paciente, né, ele não vai precisar apenas de tratar as vias aéreas, vamos supor, né? Mas um paciente que passa um mês entubado na UTI, ele vai ter comorbidade Muita coisa aí, com física, certeza. vai precisar fazer Com fisioterapia, vai certeza. precisar... A alimentação dele vai ter que ser diferente, é um mês sem comer, mastigar, né? São outros tipos de alimentação ali. Muda tudo. A voz, inclusive, muitas vezes volta devagar, tem que fazer uma coisa com a fono. E aprender muitas coisas. Exato. Você era independente, você passa a ser dependente às vezes. Né? Essa aí É tudo precisa difícil, realmente, você recomeçar, né? recomeçar. A pandemia trouxe, né, novos conceitos, né? A saúde precisou olhar diferente. Até onde não se valorizava um fisioterapeuta, É verdade. aí na pandemia começou a enxergar que tem um papel muito É importante. verdade. Né? A pandemia trouxe essa questão de entender que o psicólogo precisa estar presente para Exatamente. acompanhar o paciente. Mas a gente não pode limitar isso não somente na pandemia, tem que existir depois. Né? Qualquer governo tem que investir, seja municipal, estadual, tem que investir em mais profissionais.
Ou chego num município que tem mais de 15 mil habitantes, só tem um psicólogo atendendo. Não dá conta, Não né? dá Claramente conta, não não dá dá conta. conta realmente A gente desse- vê o trauma aqui, né? Que são 26 psicólogos e são sobrecarregados. Tem que Um mexer hospital, bastante né? Um sobre hospital. isso, refletir. Não existe mentira, não existe conversa, porque profissionais a gente tem. A gente tem muita gente se formando, então não tem culpa. Contrata É. e trata de melhorar essa questão da saúde da sua população. Não espere só porque a gente tem 2022, daqui a pouco vai ter eleições, chegar com bastante promessa e depois sumir. Exato. Né? Chega com promessa e tenta cumprir para melhorar a saúde da população. Isso. E como é importante, porque a saúde mental, normalmente ela vai gerar problemas físicos. Então, a mente da gente trabalha de uma forma assim, é um mistério, né? E que a gente ainda não entende como é que a mente trabalha, mas ela vai muitos problemas físicos, de pressão alta, vem tudo da saúde mental, né? Se você pegar, Eduardo, você pegar a definição da saúde, né? Uhum. Eu dou aula também, além de psicofarmacologia, eu dou aula de saúde pública no 9º período. Então, se a gente for definir a saúde pela Organização Mundial de Saúde, ele fala que o bem-estar físico, mental, econômico, ele fala tudo, ele pega tudo, né? É um combo. Ele fala bem-estar completo. A gente sabe que é difícil dizer que é completo, porque não tem como a gente... Nunca vai ser é difícil acontecer isso. Mas eu tenho que entender, se eu não tiver melhor, se não tiver bem mentalmente, tudo desanda. Né? Se eu não tiver, não vou conseguir... porque eu começo hoje, desequilíbrio emocional, ansiedade, com isso. A ansiedade me leva para insônia, eu não consigo dormir. Aí, no dia seguinte, eu acordo, uma pessoa que não dorme bem, que não faz um tratamento, uma pessoa extremamente irritável, uma pessoa extremamente desequilibrado. Aí, com isso, pode acontecer, como a gente falou, de comer muito, de fazer isso aqui, pode alterar isso, né? alterar a pressão, pode alterar até mesmo uma pessoa que não tinha nada de diabetes, de repente começar a apresentar pico de glicemia muito alto, aí pode até ser um fator que pode levar a diabetes. Então, eu vou ver que aquele paciente que tinha uma vida normal, entrou numa depressão, entrou numa crise de ansiedade, num transtorno ansioso, vai acontecer de acometer, de atingir até mesmo a parte física desse paciente. E quem vai perdendo nisso tudo, a gente pensa, eu como mestre nessa questão da saúde pública, eu entendo que a gente precisa trabalhar muito mais na prevenção. Sim. Com certeza. Porque se eu não trabalhar na prevenção, se eu não investir na prevenção, eu vou gastar muito mais na internação e na reabilitação. Uma pessoa que, se eu consigo fazer palestra, conscientizar sobre diabetes, hábitos alimentares, eu consigo controlar o diabetes dele, eu gasto pouco com isso. Mas se eu não consigo fazer isso, se eu não disponibilizo medicações básicas para a minha população para tratar da diabetes, uma pessoa diabética, quando vai sofrer algum acidente ou machucar algum ferimento que se estende, precisa fazer o quê? Por exemplo, amputar. Vai despesa com a internação, para amputar, depois a reabilitação, precisa de cadeira de roda, precisa por direito de uma pessoa para acompanhar, tanto fisioterapeuta como psicólogo, uma equipe que vai acompanhar. Onde eu ia gastar R$50 por mês nas medicações, eu passo a gastar 20 mil por mês. Olha só. E as pessoas, às vezes, não têm esse olhar, assim, quem está dentro de hospital, eu trabalho com administração dentro de hospital e eu sei o custo de um paciente. Eu sei o quanto custa uma cirurgia, eu sei quanto custa para o governo ou para o hospital particular, né? O valor
monetário mesmo Isso. do paciente ali. E às vezes quem não tá, não tem essa noção. É. E aí não quer se prevenir. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma ida a um nutricionista e seguir aquilo que vai fazer com que você previna muitas coisas, né? E não só o nutricionista, a gente sabe, mas às vezes uma ida a um médico pode fazer você evitar muita coisa. E nessa questão eu entendo que o psicólogo, o psiquiatra, eu acredito muito que as mudanças elas acontecem a partir da nossa mente. Isso. Quando a gente vai e toma uma decisão, é a partir do que a gente pensa. E aí é onde entra a importância do tratamento psicológico preventivamente, às vezes para que essas mudanças aconteçam de forma racional, consciente, e essas possíveis doenças futuramente sejam evitadas. Como você falou, se a gente voltar mesmo nesse transtorno, vamos falar, se você está trabalhando, eu tenho um hospital, eu não consigo criar um espaço de saúde mental para os trabalhadores, aí eles vivem só naquela pressão. Tem que cumprir meta, tem que atingir meta, tem que fazer isso aqui, não pode isso aqui, não pode isso aqui, não pode isso aqui. Aí veja só, eu não consigo, né? Um hospital aí a gente chegou a criar um espaço para nos momentos assim que podia fazer no intervalo, que podia os profissionais jogar dominó, jogar alguma coisa assim, para tentar tirar o foco de estresse. Sim. Aí depois teve bastante discussão, acharam melhor fechar. Beleza. Mas esse paciente que não proporciona esse ambiente para ele, quando vai entrar, por exemplo, num quadro de depressão, quem vai gastar muito? Não é o próprio Estado? Exatamente. Por quê? Porque tem que tratar esse paciente, ele vai se afastar. Quando ele se afasta, ele, por direito, como tem um atestado, vai receber. Eu pagar tanto a ele como a pessoa que vai ficar lá no lugar dele. Entendeu? Exatamente. Então tem que ver, É. pensar, como eu falo, eu amo o SUS, a gente tem SUS, a gente precisa cuidar do SUS. É verdade. Critica demais, sabe por que verba, mas às vezes essas verbas que chegam, a gente não sabe fazer um bom uso. Uhum. Né? A gente quer só tratar, mas a gente esquece que existe a prevenção. É verdade. Tanto transtornos mentais, se a gente conseguir criar uma estrutura boa, a gente consegue até às vezes melhorar, né, o convívio do dia a dia dos nossos trabalhadores. Se a gente for muito além, a gente vai ver que se eu conseguir, na minha população, melhorar a questão da segurança pública, acesso a uma educação, se eu conseguir melhorar o emprego, eu vou estar baixando indiretamente alguns transtornos mentais. Exatamente. Com É certeza. interessante, porque esse caso da prevenção, né? E a gente tem que entender, porque não faz parte da nossa cultura, prevenir e procurar um médico assim que tiver, né, algum sintoma, alguma coisa. Não, a gente deixa tudo para a última hora. Ou antes de ter, né? Ou antes de sintoma ter. nenhum. Tô vindo aqui para me cuidar. Isso, né? né? Vamos fazer um check-up e tal. Não é muito da nossa cultura. Então, essa coisa da prevenção tinha que fazer em todos os âmbitos, né, bem? Com certeza. E trabalhar com a população em geral, tanto na escola, né? Começar desde pequeno. Vamos lá na escola. psicoeducação. Na psicoeducação. Entender o que funciona. O SUS, eu tenho direito, você tem direito. E isso é muito importante e a gente não vê, né? Quase, né? A gente vai ter acesso na universidade, talvez, para entender da Dependendo do prevenção, curso. dependendo do curso, né? E eu acho muito interessante essa questão do SUS, porque a pandemia, ela trouxe um novo olhar para todos em relação ao SUS, né? A maioria dos hospitais, pelo menos aqui em Campina Grande, os hospitais de referência Covid não eram hospitais particulares, eram hospitais públicos. Exatamente. Então, assim, todo mundo estava precisando ali daquele serviço, naquele lugar, sem saber questões monetárias, quem tinha plano de saúde, quem não tinha, quem tinha condições de pagar particular ou Era não. ali. É o SUS. E é o SUS quem conseguiu enxugar isso, né? Justamente, o SUS tem um papel muito importante, como você falou, aqui em Campina, a gente tinha basicamente o hospital de clínicas, né, de Campina e o hospital Pedro I como referências. E fizeram esse papel, né, muito bem, né, recebia não só paciente de Campina Grande, mas de todos os municípios, né, da Paraíba, que vinha. Eu falo Paraíba, mas a gente sabe que João Pessoa também tinha. Sim. Mas, pelo menos dessa nossa região aqui, vinha para Campina Grande.
A gente passou por um momento mais tenso quando não tinha mais vaga, né? Mas isso mostra realmente que podia ser prefeito, podia ser filho, sei lá de quê, um médico, sei lá o quê, quem tem dinheiro, mas todo mundo ia lá. E o compromisso que tinha era uma coisa bem de se admirar muito. O Hospital das Clínicas me deixou com uma impressão tão... Eu me sinto muito orgulhoso de ter participado nesse processo aí, porque a equipe era excelente. Os profissionais, do jeito que a gente trabalhava, era uma sintonia que realmente eu posso dizer que a gente fez o nosso melhor, né, para cuidar dos pacientes. Eu acredito que foi a mesma coisa no Hospital Pedro I, né, para a gente ver que o SUS, a gente precisa do SUS, mas também a gente, o gestor, tem que aprender também a saber cuidar do próprio SUS. Sim. O gestor vai cuidar, o Estado cuida, o governo federal cuida, mas também, lá também, no outro extremo, eu pego também o próprio paciente que precisa também valorizar o SUS. Exatamente. Saber fazer um bom uso. Né? A gente que trabalha no interior, a gente sabe, a gente vê. Né? Às vezes você tem que entender, eu tenho atenção, só abrindo essa parênteses, né? Eu tenho atenção básica que tem um papel. Sim. No hospital, eu tenho que deixar o hospital para casos mais... que precisa realmente do hospital. Exato. Porque não posso fazer do hospital como se diz, um PCF da vida, né? Como se fosse um postinho de saúde, Exato. onde às vezes eu, em vez de procurar um médico que está ali na minha cidade, eu deixo para depois pegar a ambulância do município, para chegar lá no médico que está lá no hospital, para dizer que eu vim mostrar um exame. Né? A gente vai gastando. Eu falo isso porque a gente não vê. Você falou aí, quando a gente senta, a gente que vive na administração de um hospital, quando a gente pega a caneta, vai calculando tudo, a gente vê as despesas. Né? Eu tenho um orçamento que o Estado disponibiliza para mim, por exemplo, por mês, 100 mil. Disponibiliza para mim 100 mil para tudo dentro de um hospital. Aí, beleza. Tudo que acontece, eu não posso aumentar a pedir, porque tem licitação para fazer. Não é bem simples assim que você chega para seu esposo, aumentou as coisas, aí no dia seguinte ele já aumenta também o dinheiro. Não é assim, não. No Estado, tudo passa para cada coisa que você tem que seguir. Analisar. Então, eu preciso saber gastar. Né? Se eu estou aí, esse paciente, em vez de procurar, vai para o hospital, ele já colocou questão cultural, que quando chega no hospital tem que tomar uma injeção, tem que tomar aquele soro com a cor amarela. Né? Então, às vezes, sem necessidade, o médico vai passando isso, mas ali eu estou gastando 30, 40 reais. E pode ajudar quem está internado. Então, quem está também como paciente, como população, tem que entender isso. Que não posso só gastar os recursos do SUS, como chega muita gente na atenção básica. Doutor, passa para mim essa receita, 5 caixas de pirona, 5 caixas de omeprazol, 5 caixas sei lá de quê. Porque eu pergunto, mas por que tudo isso? Porque eu gosto de deixar lá na minha farmácia, na minha casa. Mas se você está levando 5 caixas que pode até mesmo estragar, você está tirando uma caixa de uma pessoa que pode precisar. É verdade. Né? Isso tudo passa pela educação. É por isso que eu falei. Eu tenho que educar a minha população a entender que o gasto pode ser pouco, mas se a gente juntar, eu vou estar tirando um dinheiro que eu podia economizar para melhorar a educação e a segurança. Que papo rico, né? Não é? Maravilhoso, muito bom. Tá vendo, gente? Vamos valorizar o SUS, vamos cuidar do SUS e vamos usufruir daquilo que o SUS tem para nos dar, né? Exatamente, quando precisarmos. Bem, foi um prazer. Muito obrigada. Foi muito bom mesmo. Maravilhoso. Não é? Fica à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço a vocês, né? Precisar, a gente está aqui para trazer, né, o nosso conhecimento. Eu trabalho muito com o pessoal da Cera Branca, que liga bastante para mim, mas no que for preciso, pode contar comigo. Muito obrigada. Para a população, é preciso a gente se cuidar, né? As coisas mais simples da vida. A felicidade não é só
em grandes coisas, É verdade. procurar uma viagem para Pipa. Se tiver condição, beleza, pode ir. É Mas se não ótimo. tiver condição de ir para Pipa, eu pego a minha piscininha, eu boto no quintal De do plástico. da minha casa, eu chamo a galera, a gente dança, a gente come uma carne. A carne está muito cara hoje. A gente come alguma, ou qualquer coisa, Cuscuz. brinca, pula. Sim, essa aí é felicidade. É verdade. Procurar em coisas básicas, valorizar quem está perto de você, É. quem gosta de você. Procure isso, se exercite, saia para se caminhar, faça alguma coisa que você gosta. São essas coisas que podem melhorar os neurotransmissores, dopamina, serotonina, tudo isso, e melhorar a sua qualidade de vida. É verdade. E quando for preciso, quando você vê que você não consegue mais andar sozinho, procure um profissional que possa ajudar você. Obrigado. Ah, Isso mesmo, maravilhoso. gente. É isso aí. Então, Muito bom. ficamos por aqui hoje. Nos sigam nas redes sociais, @popmente no Instagram, no YouTube e no Spotify. Isso mesmo. A gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.